Bom dia, pessoal. O meu nome é Riso Miranda e eu sou diretora de Digital e Inovação da FSB Comunicação. E hoje o meu convite é para que a gente fale sobre o desafio que vocês, gerentes de frota, têm enfrentado desde o início da pandemia do coronavírus. Nós vamos falar sobre prevenção e cuidados com os motoristas e caminhoneiros que todos os dias cruzam as estradas para abastecer os lares brasileiros e transpor insumos, né? E é justamente por entender a importância dos serviços prestados por esses profissionais que a Alelo e a Veloy convidaram um médico renomado para esse debate. É o nosso doutor Alfredo Salim Elito, do Hospital Sírio-Libanês. Nós vamos tratar de cuidados básicos, dicas de saúde e de prevenção. Também participa com a gente nessa conversa o jornalista Pedro Trucão, que há anos acompanha de perto tudo o que esses profissionais passam pelas estradas desse nosso imenso país. E agradeço a todos que estão ao vivo aqui pela presença. A gente já está aí contabilizando bastante pessoas, e isso é muito importante para essa nossa interação. E agora eu vou passar a palavra ao João Miranda, que é superintendente de produtos e canais digitais da Alelo. João, por favor. Obrigado, Riso. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês, principalmente ao lado de feras aqui, como o Dr. Salim, uma sumidade em medicina. O Trucão também, um profundo conhecedor da vida dos motoristas e caminhoneiros, me traz grandes lembranças aí, desde acompanho ele do Siga Bem Caminhoneiro, hoje acompanho ele no YouTube, nos programas dele, então muito bacana. Bom, a gente está vivendo uma crise muito séria, uma crise mundial, né? A gente nunca passou por um processo como esse. Uma crise começou com o processo sanitário, vira uma crise de saúde com grandes impactos na economia. E também impactando todo mundo, famílias, amigos, pessoal do trabalho. O objetivo de hoje, como a Riso colocou, é contribuir com informação, ajudar com a troca, com o esclarecimento de dúvidas. Nesse sentido, a Alelo e Veloy têm feito algumas ações para minimizar os impactos, né, em clientes, parceiros, na sociedade de maneira geral. E aí a gente tem feito algumas ações com cuidado especial aos gestores de frota e aos motoristas que estão na linha de frente, como a Riso colocou, e são uma atividade tão essencial para o país. Eu só gostaria de listar algumas ações que a gente está fazendo. Uma delas está acontecendo agora. A gente está entregando 25 mil tags Veloy em concessionárias do governo de São Paulo, uma parceria que a gente fez com o governo de São Paulo, em postos da Polícia Rodoviária, e também com uma parceria com o Chico da Boleia. Essas entregas estão sendo feitas agora. O tag é importante, Dr. Salim pode até depois me complementar, ele diminui o contato físico, né, entre motoristas, então protege tanto motoristas com a tag quanto os operadores de pedágio, né, não tem nenhum contato e diminui a possibilidade de contágio na troca de dinheiro. A gente fez uma outra parceria que eu tenho um orgulho muito grande também com uma ONG chamada Gerando Falcões, uma iniciativa, um movimento chamado de Cesta Digital. A gente está entregando mais de 30 mil cartões para a população carente ali em favelas, em comunidades, e a gente vê o depoimento dessas pessoas quando recebem essa cesta, a gente sabe que está fazendo muita diferença, porque o impacto econômico já está atingindo de primeira essa população. Uma outra frente importante que a gente também tem muito orgulho, a gente está apoiando prefeituras e governos em algumas ações que elas estão fazendo para minimizar os impactos. Então, a gente está dando os cartões Alelo como solução para entrega para pais que hoje os filhos não estão indo para a escola, então ele acaba não recebendo a merenda, e também população ali mais carente, mais vulnerável, então auxiliando prefeituras e governos do Brasil inteiro. A gente entregou só esse mês mais de 1,5 milhão de cartões para esse público de maneira geral. E, por fim, os estabelecimentos comerciais, restaurantes principalmente, estão sofrendo muito, né? Diversas restrições aí impostas por conta dessa crise e estão começando a fazer as entregas via delivery. E a gente tem duas ações importantes para esse público. A gente criou um site chamado Peça com Alelo, que a gente divulga esses estabelecimentos, todos os estabelecimentos que têm delivery, a divulgação nesse site para todo mundo ter conhecimento. E a gente também tem uma plataforma chamada Pede Pronto, é um aplicativo onde os estabelecimentos podem divulgar eles, né, o próprio estabelecimento em si, o cardápio, as pessoas conseguem fazer pedido, pagamento, mais uma vez, para operacionalizar e ajudar os estabelecimentos também nesse momento tão delicado e com uma operação de delivery. E
esse última ação desse aplicativo também a custo zero, nos primeiros 3 meses, sem nenhuma tarifa, sem nenhuma cobrança para esse público. Então, isso é mais ou menos um resumo das ações de Alelo e Veloy, tem tentado contribuir, e também com essa live, para tentar amenizar os impactos dessa pandemia tão séria. Obrigada, João. E para nos ajudar nessa conversa, eu agora vou chamar o doutor Alfredo Salim Elito, do Hospital Sírio-Libanês. E só antes que o doutor fale, lembrando que quem está nos acompanhando, e a gente já tem mais de 100 pessoas agora, pode enviar sua pergunta, tá? Ou comentário aí no chat da live. Doutor Salim, por favor. Bom dia, gente. Muito obrigado pelo convite. Estou honrado mesmo em poder participar e tentar transmitir para vocês coisas palatáveis, né? Não adianta falarmos uma linguagem técnica difícil, a própria doença é nova, tecnicamente é muito difícil falar sobre ela, mas eu gostaria de transmitir para as pessoas alguns conceitos básicos. Essa doença é causada por um inimigo invisível, que é um chamado vírus. Vírus é um elemento, ele é um intermediário entre um ser vivo ou não. O vírus é um elemento que sobrevive basicamente encostado dentro de um outro ser vivo. Um vírus, se ele não estiver encostado, não estiver acoplado dentro de uma célula de outro ser vivo, ele não sobrevive por muito tempo. Isso é muito importante se dizer o que é o vírus. É um ser microscópico que vocês só veem em desenhos, mas para você ver um vírus, teoricamente a olho nu, deveria ter um grande microscópio com uma grande amplitude de aumento, algumas milhares de vezes, para enxergar esse vírus. Como é que esse vírus, o coronavírus, novo coronavírus, o Covid, porque já tivemos outras infecções por corona, mas essa atual, o coronavírus, como é que esse vírus penetra no ser humano? Vamos deixar muito claro, esse vírus penetra no ser humano através da boca, do nariz e dos olhos. Então percebam, quando esse vírus chega perto de vocês, dos caminhoneiros, através da sua boca, nariz e olhos, ele penetra e aí ele começa a se multiplicar. E essa multiplicação pode ser desde uma coisa assintomática, a maioria das pessoas vai ter essa infecção, esse contato com esse vírus sem perceber, ou com pequenos sintomas, um mal-estar, uma dor no corpo, uma dorzinha de garganta, uma coriza, um espirro, como se fosse um resfriado, até sintomas mais tensos, que são sintomas de mais febre, de mais dor no corpo, e quando é febre e dor no corpo, tudo bem, o problema é quando esse vírus resolve, e numa pequena porcentagem dos seres humanos, ele se prolifera e compromete o pulmão. Quer dizer, toda essa história que vocês estão ouvindo, toda essa briga é para quando a pessoa é comprometida nos pulmões, que também pode ser um comprometimento suave, dá uma tossinha e está acabado, até comprometimento grave da pessoa não poder respirar, da pessoa ter que usar oxigênio, ficar arroxeado, cansado, podendo levá-lo a uma unidade de terapia intensiva, que agora está na moda, e saber o que é unidade de terapia intensiva. É uma unidade onde pode haver uma grande insuficiência respiratória, levando a pessoa a usar altas doses de oxigênio, aparelhos para ventilar melhor a pessoa e, finalmente, levar para entubação. Entubação é introduzir na traqueia pela boca um tubo que se acopla a um aparelho que joga ar para dentro desse pulmão para tentar oxigenar melhor a pessoa, porque se a pessoa depender da própria capacidade do ser humano de respirar, ele não consegue. Então, eu tentei resumir de maneira prática o que acontece com o vírus, o tal novo coronavírus.
Mas a nossa conversa principal vamos falar primeiro de quem pegar essa doença. Quem pegar essa doença tem que entender que ele pode, de repente, não acontecer nada, ou ficar em casa com uma gripinha, um resfriadinho, que já foi dito essa imbecilidade, mas é um resfriadinho, e essa pessoa pode ficar em casa e suportar bem. Ou situações onde esse ser humano não consegue respirar direito, não consegue, começa a ficar roxeado, começa a ter dificuldade para botar o ar para dentro, começa a ter movimentos dos músculos entre as costelas. Então, esta situação é uma situação grave que tem que levar a pessoa para um hospital. E não pestaneie em ir para um hospital, porque esse ser humano que foi comprometido pelo vírus, que está com a doença, ele está prestes a ter uma parada cardiorrespiratória se não receber um atendimento adequado. Muito bem, falei de quem pegou a doença, falei de maneira rápida. Mas eu quero falar bastante com vocês, porque nós podemos tentar evitar a contaminação com esse vírus. O que nós deveremos fazer? Quer dizer, o que é que o caminhoneiro que pega o seu caminhão dirigindo, para em vários lugares, carrega a mercadoria, leva de um lugar para outro, pode ter um ajudante fixo, ou um ajudante que vai mudando dependendo do local. Eu não tenho essa dinâmica do caminhoneiro, mas eu quero dizer que toda vez que um ser humano tiver contato com outro ser humano, ele pode, na atualidade, se contaminar das gotinhas que saem da boca do ser humano para outro. Se eu estou falando com vocês, da minha boca sai saliva, mesmo que microscópica. Ela atinge uma distância de 1 metro, 1,5 metros, e essa saliva vai voando até pousar no lugar. Essa saliva que tem, por exemplo, o vírus, ela pode transmitir para outras pessoas. Então, por que eu estou falando isso? Essa medida, usar máscara, é muito importante, porque a pessoa que usa máscara, ela evita que essas gotinhas da sua boca passem para outro. E vice-versa. Se o outro estiver com máscara também, evita que as gotinhas do outro passem para você. E dizem até que a chance de um ser humano passar as gotinhas para outro usando máscara é de 1,5%. Quer dizer, diminui demais a chance de contaminação. Sendo que, aproveitando o embalo, esse vírus ele é altamente contagioso. Quer dizer, toda pessoa, todo ser humano, todo caminhoneiro, todo familiar de um caminhoneiro que está com esse vírus na boca, ele tem chance de, no mínimo, passar isso por umas 4 a 5 pessoas. Se a pessoa estiver com a máscara, isso diminui. Por isso mesmo, do isolamento social. É claro, isolamento social. Cada um fica no seu canto, cada um fica na sua casa, com o seu familiar, evitando de encontrar pessoas estranhas, porque de repente você encontra uma pessoa estranha, você não sabe aonde essa pessoa estava e não sabe se ele está contaminado ou não, porque a pessoa que está com sintoma, tudo bem, tem sintoma, é fácil você se afastar desse ser humano, mas a pessoa que não tem sintoma e teve contato com alguém, ele pode, nos primeiros, principalmente 6 a 7 dias, de ter tido contágio com esse vírus até ter um sintoma, esses 6, 7 dias são traiçoeiros, porque o ser humano, o indivíduo não está sentindo nada e está transmitindo o vírus para outros. Então, eu estou explicando por que o isolamento social e por que o uso de máscaras. E também, para os caminhoneiros, eu vou dizer, além dessa dinâmica que está mais ou menos clara, quer dizer, você já aprendeu que vai usar máscara, você já aprendeu que quando tiver alguém do seu lado, você não sabe se essa pessoa está contaminada ou não. Além disso, em relação ao caminhoneiro, ele trabalha com cargas
E quem transporta a carga, quem carregou essa carga, pode ter o vírus, jogar esse vírus de maneira invisível na superfície dessas cargas, dos pacotes, das caixas, e levar para outra pessoa sem perceber. Então, você está lá com o seu caminhão com uma carga e você mexeu nessa carga, de repente, a sua mão recebeu uma quantidade de vírus que pode ser transmitida para você. Por isso que eu falo muito, além dos seres vivos, também as superfícies de coisas que são inertes. Quando você, caminhoneiro, vai receber essa mercadoria, você vai ter o trabalho de pegar o álcool e limpar a superfície dessa bagagem, porque você poderá estar tirando o vírus do seu ambiente, do seu convívio. Também falei sobre boca, ou nariz, boca e olhos, porque além disso, você tem chance de não pegar a doença caso você pegue a sua bagagem nas suas mãos e não coloque as suas mãos na boca, nariz e olhos, que é esse momento, se você estiver com o vírus nas suas mãos, que você pode transmitir. E é por isso que a gente pede o tempo todo, para qualquer coisa que você faça, lave as mãos com água e sabão ou passe álcool gel, porque você leva essa doença para dentro do seu corpo com as mãos. Então vamos falar então das bagagens, das mercadorias que você vai transportar a hora que chega no seu caminhão, que você não sabe quem pegou nessa bagagem. Higienize a superfície das coisas com álcool. E se alguém for carregar alguma coisa diferente ou tirar de um caminhão e voltar para o caminhão, para você ficar seguro, higienize de novo. Toda vez que alguém encostar uma bagagem que você vai transportar, você tem que higienizar com álcool ou com algum produto, com água sanitária, depende da mercadoria. Então você tem que entender que toda vez que uma superfície recebe o vírus, ele pode ficar lá 24, 48 horas, contaminando os seres humanos. Por isso que essa encrenca toda, essa pandemia toda, porque o vírus é traiçoeiro e ele vai entrando no seu ambiente sem você perceber. Aí você está viajando, você para num posto, numa beira de estrada, provavelmente é onde você vai encher o tanque lá, com o seu diesel, você vai usar o banheiro do local, tem que tomar muito cuidado, porque o banheiro é um lugar altamente contagioso para esse vírus. Então, tomar cuidado quando for usar o banheiro, o que você for fazer no banheiro, tem que tomar cuidado, tem que higienizar o ambiente e depois de usar, higienizar suas mãos, higienizar com água e sabão ou com álcool em gel, certo? Se você vai comer alguma coisa nesse local, você vai sentar numa mesa, numa cadeira, entenda que nessa mesa e cadeira poderá ter o vírus que alguém usou antes. Se você puder pedir para alguém nesse restaurante, ou você mesmo, pegar o seu pano, pegar o seu álcool e higienizar essa superfície toda, você estará evitando de se contaminar com o vírus. O marmitex que você vai usar, o prato, não sei o que você vai, de que maneira, se veio da sua casa, se você tem segurança que a sua casa não tem nenhuma chance de contágio, tudo bem. Agora, se alguém te der esse marmitex, também pense que nas mãos de quem fornecer isso para você, do marmitex, do prato ou do talher, também pode ser contaminado de alguma maneira. Eu tive sim um caso que a família comentou: doutor, eu não saí de casa, só recebi um delivery de uma comida e a pessoa se contaminou. Então, provavelmente, quem trouxe o delivery, estou fazendo uma analogia ao marmitex do posto, da mesa, trouxe o vírus. É isso. Então, vou aproveitar esse seu gancho e, assim, o caminhoneiro fica muito tempo dentro do caminhão, né? Qual é o principal cuidado que ele precisa ter dentro
da cabine, né? E assim que sai ali no entorno. O senhor deu dicas excelentes do banheiro, do restaurante e até no caso da Marmitex. E lá dentro, que é um lugar que ele fica muito e vai parando, o senhor tem um conselho técnico sobre isso para a gente? Higienizar o câmbio, higienizar a marcha, higienizar a direção, aonde ele põe a mão, e se de repente alguém fizer alguma manobra nesse caminhão, e imediatamente, antes de usar, higienizar tudo de novo. Entenda, quanto mais você higienizar os locais que você fica sentado, quanto mais você higienizar o câmbio, no Hospital Sírio-Libanês, o manobrista, quando vai entrar no carro, achei ótima ideia. Ele passa um plástico, uma fita plástica, uma proteção, para ele não segurar no câmbio ou na direção ou no breque de mão. Ele forra tudo com plástico para, na hora que vai entregar para o paciente, para o dono do carro, ele tira tudo e deixa a direção, o câmbio, enfim, os locais onde ele teve contato, ele deixa com menos contato das próprias mãos, e todos mascarados. E muito bom. A pessoa que vai servir de acompanhante, porque vocês caminhoneiros usam um ajudante. Esse ajudante também tem que estar de máscara e tem que higienizar as mãos e o local que ele convive. É a única coisa que se adaptando, né? A gente está mesmo se adaptando, né, doutor Salim? E é muita coisa que a gente tem que aprender. Vou voltar depois para o senhor, porque a gente já tem pergunta aqui, mas eu queria colocar na nossa conversa o Trucão, para ele dar para a gente uma visão sobre os postos de combustível, se eles estão preparados para receber esses profissionais. Trucão, se você puder ser sintético aí na sua visão, vai ser muito bom para a gente poder trocar aí, inclusive fazer as perguntas, informando que as perguntas que a gente não conseguir responder vão ser encaminhadas e depois receberão a devida resposta. Então, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Trucão, por favor. Bom dia para você, Riz. Bom dia, doutor Salim. Bom dia, João. Bom dia a todo o pessoal que está aí acompanhando. O doutor Salim falou, está perfeito, é isso mesmo. Na estrada hoje, a gente vê que os caminhoneiros, em geral, quando se trata de caminhoneiros que fazem tiro longo, que é aquele trabalho de transferência, geralmente ele vai sozinho no caminhão. Pouco tempo ia com a família, agora por conta do corona está indo sozinho. Quando se trata de cargas mais próximas à distribuição, aí ele vai mesmo com um ajudante, um ou dois. E eu tenho visto que as empresas transportadoras, na maior parte delas, estão mesmo preocupados com isso e estão orientando muito bem os seus motoristas para que eles se previnam, para que eles tenham dentro do caminhão, muitas fornecem, outras ainda não, tem álcool líquido, álcool gel no caminhão, o pessoal tem máscara, a gente vê isso com muita frequência. O caminhoneiro tem muito medo, a preocupação de caminhoneiro, doutor Salim, é o medo de acabar pegando esse vírus no caminho e levando para sua casa. Esse é o maior medo, né? Tanto que já tem caminhoneiros que nos relatam que quando eles estão voltando para casa, eles já dão um jeito, junto com a família, de já entrar para a lavanderia ou algum local que ele possa já deixar a sua roupa, deixa lá, troca de roupa, toma um banho, troca de roupa e vai para o convívio da família com esse medo muito grande de se contaminar. Agora, na estrada, como o doutor Salim falou, realmente, hoje, os postos estão abertos para abastecimento, essas coisas todas, os restaurantes estão abrindo aos poucos, alguns já estão abrindo seus salões com mesas com as restrições, mas estão abrindo. E um pedido que o caminhoneiro faz, transportador faz, a gente também faz, é para que esses postos façam o que o doutor Salim falou. O Salim falou que é justamente fazer uma higienização. Sai um caminhoneiro, sai uma pessoa, vai lá alguém do posto, do próprio restaurante, faz uma higienização naquele local para que o outro venha. Se isso não estiver acontecendo, o que ele falou está perfeito, é importante que o próprio estradeiro, o próprio caminhoneiro ou caminhoneira vai para lá com álcool, faça ele essa higienização, que é fundamental para que ele não contraia, para que ele não leve esse vírus para casa. Ele pode não sentir nada, mas ele pode ser um portador. Eu acho que isso é muito importante e há uma conscientização disso. Então, todo mundo faz a sua parte, né? O restaurante faz a sua parte e as pessoas, né? O caminhoneiro, no caso, também tem que estar preparado caso o restaurante não esteja
fazendo. Eu queria chamar para a conversa de novo o João, e depois a gente, repetindo, vai ter as perguntas. Só falando a respeito do que o Trucão falou, a distância de uma pessoa para outra não pode ser menor para ter segurança de 3 metros. Então, restaurante, mesas, convívio, 3 metros. Eu vejo essas filas que se formam aí para receber não sei o quê, e caixa, e todo mundo fica colado. Deveríamos ficar 3 metros de distância um do outro. Eu mesmo, dentro do hospital, hoje conversamos entre nós médicos em voz alta, porque estamos distante um do outro. 3 metros de distância. Desculpa. Não, mas está perfeito. Tem que lembrar isso, e comunicação é repetição, a gente tem que lembrar muito bem colocado, doutor. João, na sua opinião, as empresas, como é que as empresas e os gestores de frota devem agir para garantir o cuidado dos seus profissionais? A gente está aqui, esse é o nosso público de hoje, eles estão querendo mais e mais informação, as informações médicas essenciais que o doutor está dando, que o Trucão está dando pela experiência, e você aí do ponto de vista da empresa. O que a gente tem falado com alguns nossos clientes, nossos parceiros, Riso e todos, a gente entende que tem alguns passos assim, que está sendo um pouco mais consenso, né? O primeiro ponto é proximidade, comunicação. Então, o gestor de frota, principalmente, está próximo da linha de frente, né? Diminuir a distância, que no física não pode, o doutor Salim acabou de dizer, até de 3 metros, mas diminuir, entre aspas, essa distância através da comunicação. Então, está sempre interagindo com quem está na linha de frente. Existem sugestões de mandar para eles questionários, por exemplo, pode responder sim ou não, está bem, não está, nota de 1 a 5, e tentar cada vez mais estar muito próximo deles e diminuir esse tempo de resposta, então uma comunicação muito mais rápida. Sempre que possível, e aí depende da situação de cada empresa, mas sempre que possível, colocar máscaras e gel, como o doutor e o Trucão colocaram, mas como ferramenta de trabalho. Então, sempre que se a empresa puder apoiar isso de alguma forma, é de bom grado, né? E também, o que a gente tem visto, uma atenção especial, manutenção preventiva. Dado essa pandemia, dada a dificuldade, dada a quarentena, uma quebra, um conserto, uma manutenção corretiva na estrada ou nas ruas. A gente tem falado muito de estrada aqui, mas acho que toda essa conversa se aplica também aos motoristas urbanos, né? Mas a manutenção preventiva também é um aspecto que merece especial atenção, né? Sempre foi de total atenção, mas ainda mais nesse período de pandemia. Então, o que a gente tem percebido, o consenso é apertar e antecipar mais a comunicação, se possível, máscaras e gel, e manutenção preventiva para tentar diminuir a chance de ter uma quebra, um conserto, uma necessidade de um conserto no meio desse cenário tão complexo. Obrigada, João. Doutor, faz diferença lavar o caminhão? Imagino que sim, mas queria lhe ouvir. E essa lavagem precisa ser diferente ou com algum produto especial? Eu acho interessante lavar o caminhão, sim, exatamente porque eu falei sobre o vírus permanecer por algum tempo na superfície não viva, lataria, pacotes, né? Então é interessante lavar, sim. Eu acho que uma lavagem simples, eu não entendo muito de lavagem de veículos, mas uma lavagem simples com algum tipo de detergente que se usa para limpeza é suficiente para proteger essa superfície. Muito bom. Trucão, você já trouxe aí algumas questões importantes das preocupações dos caminhoneiros, as dificuldades encontradas nas estradas, a questão da alimentação limitada, o medo de contaminar os familiares, além das dúvidas que os caminhoneiros possuem sobre os sintomas, em que momento devem parar. A gente queria desenvolver um pouco isso com você, né? Quais são as principais dificuldades que eles estão enfrentando hoje? Se você tivesse que enumerar da maneira rápida, 3. Olha, a principal dificuldade que o caminhoneiro vive hoje, primeiro é ponto de parada. Hoje muitos postos não permitem parar para pernoite. Eu recebo praticamente todo dia reclamações disso, né? E precisa de parar. E quando parem os locais, geralmente hoje os postos, como só o transporte está movimentando e forte, apesar que alguns segmentos não está tão forte, mas a maioria está bem, a gente vê os postos sempre carregados, postos lotados, e ponto de parada é difícil. Então, acaba estando junto com outras pessoas. Isso é um problema. Um problema também que eu vejo nos pontos de parada é justamente para a refeição. Como o doutor falou agora há pouco, o doutor Salim,
3 metros. Eu não vejo isso. Eu vejo que os postos até abrem seus salões e deixam ali uma mesa de 4 pessoas, 2 pessoas, uma de um lado do outro, distante 1 metro, 1,5 metros, não mais que isso. Então, isso é um outro problema que talvez eles não estão sentindo, mas é importante colocar para os donos de postos nas rodovias. Acho que isso também é fundamental e acho que precisa se buscar. Eu vou colocar isso com certeza nos programas da gente de rádio e televisão. E uma coisa também que eu vejo, quando eu falei que o caminhoneiro tem muito medo de levar a doença para casa, eles não têm muita ideia dos sintomas. Aí eu aproveito o doutor Salim para ele dar os primeiros sintomas, como é que ele consegue perceber dos principais sintomas, porque às vezes está 10, 15 dias longe de casa, e por onde ele pode passar. Tem alguns pontos que tem posto de saúde no caminho, algumas rodovias concessionadas. Outros não tem que ir para uma cidade buscar um posto. E aí, doutor, o que a gente pode fazer nesse momento se não tem essa condição, essa infraestrutura? Eu queria aproveitar e vou conectar uma pergunta que a Luciana Colagrande falou, que tem a ver com o que o Trucão falou, né? A falta de ar está associada à febre e sintomas de gripe ou não necessariamente? É possível sentir falta de ar e não estar com outros sintomas? Ela agradece, obrigada, Luciana, mas tem a ver aí, jogando para a pergunta do Trucão, doutor. Muito bem, é uma doença nova que nós médicos estamos aprendendo e ela é uma doença, a gente fala, de 1001 faces. Quer dizer, entenda que a maioria das pessoas vão pegar essa doença e não vão sentir nada, e eles são contaminantes. Algumas pessoas terão sintomas vagos, como um mal-estarzinho, uma dorzinha de garganta, uma coriza, e depois passa. E já pode ser a doença, o coronavírus, o Covid, pegando esse indivíduo. E uma pequena porcentagem, aí respondendo a sua pergunta, tem uma evolução mais intensa, de mais mal-estar, dor no corpo, dor de garganta, febre, a febre vai se prolongar e começa a ter tosse. Eu queria dar umas dicas para vocês entenderem algumas coisas. Quando o comprometimento pulmonar é importante, e costuma acontecer isso em 5 a 10% das pessoas, 5% de quem pega o coronavírus vai parar num hospital e numa UTI, de 5 a 10%. Os outros 90%, não que não vão sentir nada, 80% passa batido com um resfriadinho. E o resto vai ter um sintoma um pouco maior, que é um pouco mais de febre, dor de garganta, mal-estar, dor no corpo. E uma pequena porcentagem vai ter tosse. Dizer que vai ter falta de ar direto sem ter outras coisas não é comum. O comum é a falta de ar surgir nas pessoas que estão com muita febre, tosse e mal-estar. O dia D dessa doença, quando vai comprometer o pulmão para valer, começa a aparecer do 7º ao 10º dia de sintomas. Então, é o período que nós mesmos no hospital, nos nossos pacientes, ficamos preocupados quando o paciente tem muito sintoma febril, de mal-estar, dor no corpo. Lá para o 4º, 5º dia começa a ter um pouco mais de tosse e quando vai complicar é a partir do 7º dia. Então, isso é bom para todos entenderem. Às vezes, eu tenho pacientes que até falaram, poxa, eu estava com sintomas de gripe e tal, 3, 4, 5 dias, melhorei 2 dias, aí voltou com muita febre e aí comecei a ter falta de ar. Quando começa a ter falta de ar, o que é falta de ar? É você perceber que vai respirar. Porque nós estamos aqui conversando, todos nós, e estamos respirando, mas nós nem estamos tomando conhecimento, nós não paramos para pensar que eu estou respirando, estou enchendo e soltando ar. Quando a pessoa começa a perceber que ele precisa fazer uma forcinha para respirar, começa aquela coisa de, poxa vida, não, eu estou precisando chamar o ar para dentro, isso é a falta de ar. Também, além da falta de ar, as extremidades podem ficar mais azuladas, que é o que a gente chama em medicina de cianose, que é falta de oxigenação. Mas eu espero que quem estiver com esses sintomas não fique cianótico, não fique azulado, procure um serviço imediatamente.
E até aproveitando essa brecha, os caminhoneiros, quando estão viajando, tem que estar em mente, e eles entendem disso, o local que eles estão, e se eles tiverem algum problema de saúde, por exemplo, o coronavírus, que local você vai frequentar? Você que mexe com a imprensa do caminhoneiro, é orientar essas pessoas. Se você está numa cidade tal, qual é o melhor centro médico nessa região que você possa ter direito, e se você tem convênio ou não, planificar a sua vida se necessitar um atendimento de urgência, até para outras coisas e também para o coronavírus. Eu acho isso muito interessante. Essa é uma excelente dica mesmo, porque você tem que saber para onde ir, né, doutor? Exatamente. Agora, trazendo de novo o João aqui. João, pensando na ótica de gestão, o que pode, na prática, ajudar a minimizar os impactos aí na frota? Acho que um pouco do que a gente já falou, acho que e complementando um pouco, linkando um pouco o que o doutor falou, acho que a comunicação com o time é importante para o gestor de frota estar sabendo o que está acontecendo na rua, né? Como é que os seus motoristas, caminhoneiros e pessoas de maneira geral estão se sentindo. Então, acho que está diariamente ou frequentemente interagindo com eles e solucionando e apoiando essas dificuldades, né? A gente aqui está colocando de algumas dificuldades que estão sendo questionadas ou algumas que a gente já perguntou. Mas o dia a dia de cada motorista é muito particular, né? Ele pode estar encontrando uma dificuldade específica. Então, o gestor de frota criar canais para estar sempre em contato com ele, eventualmente instruindo, apoiando, indicando, nesse momento ainda se torna mais necessário. Estou vendo ali uma sinalização do Trucão ali que eu acho que ele quer complementar, passa a palavra a ele. Claro. Opa, é só para colocar o seguinte, quando o doutor Salim falou de procurar se planejar, muitas empresas fazem planejamento. Quando a gente se trata de viagens dentro de rodovias do Sudeste, Sul, até um pouco do Nordeste, é uma coisa. Quando a gente vai para o Centro-Oeste, Norte, é outra coisa. Dentro das rodovias concessionadas, hoje já tem muitos pontos que ajudam o caminhoneiro que já faz um trabalho médico. Isso existe em algumas concessionárias. Outro lado, nós temos já também uma ajuda muito forte da Polícia Rodoviária Federal nesses momentos, que o caminhoneiro, quando ele está no sufoco, ele liga lá para o 191 e o pessoal já ajuda. Isso é importante. Também a mesma coisa com a Polícia Rodoviária de vários estados por aí. Mas tem locais que ele está distante. Eu recebi, por exemplo, esses dias, vídeos de caminhoneiro que está lá na 158 no Pará ou na 135 no Tocantins, que é uma rota muito forte de grãos, e ali não tem nada. A cidade mais próxima está 20, 30, 40 quilômetros. E aí, muitos perguntam, se eu estou me sentindo, como falou o doutor Salim, com um pouco de febre, comecei a puxar o ar, mas estou distante de tudo. Tem alguma coisa que eu possa fazer para poder até chegar a esse ponto, né? Então, eu acho que isso, se ele puder responder, ajuda muito. O pior é que o que você tem que fazer, se estiver tendo dificuldade para puxar o ar, você tem que ir para o hospital com serviço médico, porque realmente eu vejo... Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui no ar, né? Eu tive Covid, né? Eu tive Covid em março. Eu fiquei 30 dias em casa. Eu realmente estou ótimo, estou feliz, voltei a trabalhar. Tem agora... Antigamente você queria ganhar na loto, né? Hoje as pessoas querem ganhar a IgG, que é o anticorpo anti-Covid. Então eu já tenho IgG positivo, então eu não transmito e não pego mais. Pronto, estou feliz. Mas a falta de ar, a tosse e a imagem tomográfica dessa doença, ela é muito maluca, ela é muito louca. Então, diante de uma falta de ar, ou diante de uma tosse, diante de uma dificuldade, o que você tem a fazer? Se você tiver o oxigênio por perto, ótimo, coloca um catéter de oxigênio e use. Mas vai ser muito difícil você conseguir isso. Mas se tiver, coloque oxigênio para ir até o hospital. Não tem outra coisa a fazer. Essa é a realidade. Não tem.
Olha, vou aproveitar essa deixa. Gente, não tem remédio para Covid, não tem prevenção de Covid além dos cuidados de isolamento, higiene e máscara. Hidroxicloroquina, anita, ivermectina, anticoagulante, isso tudo não funciona para nada. Quando a pessoa está ruim no hospital, está piorando a parte pulmonar, existem opções terapêuticas para evitar que a pessoa morra, certo? Agora, tomar algum tipo de remédio para prevenir o Covid não existe. E, pelo contrário, causa mais problemas. Esqueçam a automedicação, né, doutor? Pelo a questão amor de Deus. O senhor falou antes, né? Procura o médico. Isolamento, higienização e cuidado. E você tem que ter um olho que você não tem e enxergar que do seu lado ou na boca de outra pessoa esse vírus está lá e você não o enxerga. Veja, em 1918 tivemos a gripe espanhola. Saibam que morreram 50 milhões de pessoas. E o que era a gripe espanhola naquela época? Era o H1N1, que hoje tem vacina. Então, eu falei disso porque 100 anos depois, a única coisa que vai resolver o Covid de verdade é a vacina. Enquanto não sair a vacina, você vai ter que se proteger para não contaminar a si mesmo ou aos outros e os seus familiares. Então, toda essa conversa, se não tiver vacina, daqui a um ano, estaremos a mesma coisa. Só que um detalhe, quanto mais pessoas pegarem a doença, ela não recorre. Isso é mentira também. Não tem nenhum caso que pegou e pegou de novo. Não existe isso. Quanto mais pessoas estiverem protegidas com anticorpos, menor o contágio para outras pessoas. Então, acaba tendo a natureza vai trabalhando por você. Não existe remédio. Por favor, caminhoneiro, não gaste dinheiro à toa. Já não é fácil ganhar o dinheiro. Não jogue dinheiro fora, pelo amor de Deus. E tem muita fake news, né, doutor? As pessoas não podem acreditar naquela mensagem que chega pelo WhatsApp dizendo que tem remédio para isso, tome aquilo, isso. Ou seja, não acredite a não ser no seu médico, né? Então, o doutor Salim aqui está dando... A gente já está entrando na fase final da nossa conversa. Eu ia falar... Eu quero ter uma pergunta aqui, doutor, como o senhor é o centro aqui da nossa conversa. O que motorista, claro, né? Como muitas pessoas têm problemas como obesidade, diabetes, que são considerados fatores de riscos, né? E eu queria juntar isso com a questão da alimentação também. Então, hoje não é bom você, evidentemente, pegar o vírus, não é bom você adoecer de nada, porque os hospitais estão lotados para atender qualquer outra situação. Também é importante estar de olho nessa questão dos acidentes, né? Também isso é importante. E para isso é importante se alimentar bem. O senhor quer fazer um link aí para a gente? E depois eu queria ouvir o Trucão e para a gente fechar aí com o João também, porque às 11 horas a gente vai estar encerrando essa nossa conversa e a pergunta que vocês estiverem mandando, nós vamos, se não responder daqui a pouco, e aí eu peço que o doutor e o João e o Trucão sejam rápidos para a gente ter esse tempinho, para a gente depois vai mandar a resposta para vocês, gente. Obrigada. Verduras, legumes, frutas, carnes magras, refeições fracionadas, evitar muita comida gordurosa, evitar bebida alcoólica em exagero. O caminhoneiro na estrada não bebe. Vou aproveitar também dizer, eu nem queria falar, mas é importante. Infelizmente, nem vou entrar nesse mérito, mas a prostituição é uma coisa normal que as pessoas praticam atividades sexuais com prostitutas. Quando é para prevenir da AIDS, HPV, essas coisas, é usar preservativo. Nessa doença, nem isso existe. Então, o contato com prostituição aumenta muito o risco de adquirir a doença, tanto quem pratica quanto a prostituta. Então, isso aí tem que ser dito. Vamos com calma nessa parte, porque transmite doença, o Covid também por causa da proximidade de um ser humano com o outro.
alimentação rica em proteínas, alimentação leve, suave, e as pessoas que têm doenças como diabetes, hipertensão, outras doenças, por favor, procurem manter essas doenças muito bem controladas, porque não é fácil. Pegar o Covid, descompensar o diabetes, hipertenso, o fumante tem que tomar cuidado, o obeso tem que tomar cuidado, e todas as pessoas acima de 60 anos, caminhoneiros ou não, tem que tomar cuidado, porque aumenta muito o risco de entrar naqueles 10% que acabam indo parar no hospital e aqueles 5% que vão parar na UTI. Muito bom. Essas são informações preciosas, né? Como é que você se conduz em relação a isso? Trucão, uma pergunta para você. Essa preocupação com a família, como é que é essa relação e qual é o conselho que você dá da sua vivência em relação com a família, está na estrada, volta, e agora tem essa situação de trazer um fato temerário para casa, né? O caminhoneiro tem muito medo, sim, porque principalmente o caminhoneiro que fica fora de casa uma semana, tem um que vai e volta todo dia e está bem conscientizado. Mas quem faz um trabalho mais distante, ele tem um medo muito grande. Mas já existe também a conscientização por parte de muitos, orientados por transportadoras, ou então por alguma entidade, ou próprio associações, tem orientado bastante pessoal. Alguns autônomos também então, tem essa orientação. A preocupação quando volta para casa é o que nós já colocamos. É voltar para casa e como é que eu faço para não contaminar minha família. Muita gente já tem essa orientação de não vai direto para casa, como faz sempre, já entra na sua cozinha ou na sua sala, já abraça a família. Essas coisas estão distantes hoje. Apesar que muita gente fica 10, 15 dias fora de casa, quando volta para casa há um distanciamento. Pelo menos as informações que eu recebo é que há um distanciamento. Há uma preocupação em entrar por algum cômodo da casa para depois fazer o contato com a família. Agora o doutor falou uma coisinha, eu queria aproveitar o gancho bem rapidinho, que ele falou assim que a pessoa pode pegar uma leve, um vírus pega leve, e muitas pessoas perguntam, será que eu peguei e tenho ele e vou levar para casa? Uma vez que eu peguei de leve, eu sou um transmissor, né? Ou peguei e já passou, continuo sendo um transmissor? Isso também é preocupante para quem não tem o conhecimento e vai voltar para a família. E a última coisa é em cima da refeição. Hoje, como a maioria dos postos estão oferecendo marmitex, e 2 vezes por dia, né, ou compra ou ganha, não importa, que o marmitex geralmente é uma refeição muito pesada. É um punhadão de arroz, um punhadão de feijão, uma carne assada, ou um frango ou um picado. Nada mais que isso. Então, na minha visão, existe a necessidade de orientação por parte da gente da imprensa, vocês, da galera, enfim, todo o pessoal, para que esses restaurantes comecem a mudar esse comportamento desses tipos de marmitex para poder levar uma refeição mais adequada, né? É o que eu queria colocar. Legal. Você falou uma coisa. Eu tenho uma pergunta aqui, depois você pode... desculpa, para a gente atender só uma pergunta aqui. É importante que o motorista utilize máscara enquanto dirige, mesmo que ele esteja sozinho no caminhão? Não sei se o senhor já falou, mas eu acredito que comunicação e repetição. A pessoa que dirige sozinha, está dentro do seu caminhão, vai continuar dentro do seu caminhão, ele pode respirar um pouco aliviado, porque essa máscara também, cá entre nós, é muito chata. Eu mesmo que uso o dia inteiro, agora tirei para falar com vocês, mas tá aqui minha máscara, daqui a pouco vou começar a usar. Ele não precisa usar a máscara não tendo contato com ninguém, nada disso, né? Vai usar a máscara quando tiver alguém ao lado, vai usar a máscara no pedágio, vai usar a máscara com um colega de trabalho, isso aí tem que usar a máscara. Mas sozinho não. A Juliana de Paula pergunta aqui, saiu uma matéria, olha, é o típico fake news, né? Mas não sou eu que tenho que dizer, o senhor, falando que a nicotina ajuda a matar o vírus. É verdade? Quem fuma e pega o Covid aumenta a chance de ter má evolução respiratória. Então, quem fuma tem mais chance de parar na UTI. Perfeito. Então, é um problema grave. Voltando um pouco na alimentação, que eu acho que ela é muito crucial. O senhor falou de legumes, o senhor falou de olhar as proteínas de maneira diferente.
eu queria que o senhor repetisse um pouco essa visão nutricional, né? É claro que todas as pessoas têm suas características, hábitos alimentares, mas nesse momento é preciso estar saudável mais do que nunca, e também proteger a maneira, o senhor lá no começo da nossa conversa falou de como limpar as coisas, né? O senhor podia falar aqui para a gente entrar aqui na nossa parte final da conversa, doutor? Eu acho que essa parte da alimentação ela é muito crucial. Eu acho que o que o Trucão falou é verdade, quer dizer, você ganha uma marmitex cheio de arroz, cheio de farofa, cheio de hidrato de carbono e tudo mais, já é uma alimentação pesada e desconfortável, certo? Eu gostaria muito, acaba sendo receita de bolo, né? Apesar que o bolo também não é bom. Significa verduras, que são alimentos salutares, legumes, nada de frituras, evitar hidrato de carbono, carnes magras e sobremesa com frutas, né? Eu acho essa alimentação saudável, salutar, lógico, isso aí eu estou querendo a perfeição, mas não existe. Se o caminhoneiro, no lugar de ter um grande almoço e um grande jantar, pudesse comer várias vezes pequenas refeições desse nível, seria mais salutar para ele. Mas também não queremos ser mais realistas que o rei. Eles têm lá a rotina deles e tudo mais. Se puder fazer refeições fracionadas com ou sem o Covid, é isso que eu quero dizer, abusando de verduras, legumes, frutas, carnes magras, o que acontece? Você fica menos sonolento, você faz uma digestão melhor, você faz uma alimentação melhor, o diabético fica mais bem compensado, o hipertenso fica com a pressão normal porque não tem abuso de sal, não tem alimentos que tenha muito sal, as frituras, a digestão da gordura da fritura é mais lenta, é mais trabalhosa. Então, eu tenho certeza que esse tipo de alimentação diminuiria sonolência, diminuiria acidentes e caso essas pessoas adquiram o vírus, com certeza, com esse tipo de alimentação, não sei tecnicamente o que vai acontecer, mas vai ser melhor para ele enfrentar o Covid. Bom, excelente. 30 segundos para uma mensagem final, doutor Salim. Primeiro, muito obrigado pelo convite, gostei muito de participar. Segundo, gente, entendam, o vírus entra pela boca, pelo nariz e pelos olhos, trazidos pelas suas mãos. Então, vamos manter distanciamento, vamos higienizar tudo, passar álcool gel ou álcool detergente em tudo, inclusive nas mercadorias, e sempre manter as mãos limpas. Se você fizer isso, você tem grande chance de não pegar a doença e também não levar a doença para seus familiares, que é uma coisa que o Trucão está falando muito. Um grande abraço a todos, muito obrigado. A gente que agradece demais, doutor. Trucão, 30 segundos aí para você deixar uma mensagem final aí para as pessoas que estão nos acompanhando aí nessa conversa incrível. Obrigado a todo mundo. Doutor Salim, foi bom conversar contigo. Muito bom essas orientações. Obrigado a todos vocês. Só recomendo à turma da estrada e aos gestores que estão aí para que oriente mesmo cada vez mais os seus motoristas, que dê condições para eles tocarem a vida, que dê tudo o que ele necessita para que ele possa fazer tudo isso que foi falado aqui. E aproveito para pedir para a turma da estrada, caminhoneiros, caminhoneiras, enfim, se é tiro longo, tiro curto, que faça o seguinte, como o doutor falou, cuide o máximo que você puder da sua higienização, a sua CPI, a sua higienização do seu caminhão, enfim. E olha, não dê carona de maneira nenhuma para o corona, é a melhor coisa. Sensacional, acabou com o bordão aí. João, por favor, você gostaria de acrescentar algo? A gente teve uma conversa sensacional. Eu queria repetir, agradeço muito a presença do doutor Salim, do Trucão, e queria que você, João, acrescentasse aí suas palavras finais para a gente também. Está mudo. João, acho que você está mudo. O áudio do João não está bem. João, você... Não está.
Bom, a gente teve então um problema técnico aí com o João, mas com certeza ele está aí agradecendo essa participação do Dr. Salim, que deu informações preciosas, o Trucão que trouxe essa informação lá do front, que ele conhece tão bem. Então, eu quero agradecer a presença. Olha só, a gente teve aqui quase 150 pessoas, é incrível. Saúde é fundamental, os caminhoneiros na estrada não deixando que esse país pare. Então, é essencial que vocês estejam lá, mas estejam saudáveis, se cuidem, cuidem das suas famílias. Queria agradecer demais a presença de todos vocês aqui. E se vocês tiverem mais dúvidas depois, podem acessar o setor da área de comunicação. A gente vai ter essas respostas para quem a gente não conseguiu responder também. Mas, fazendo só um resumo, se cuidar, cuidados de higiene, prestar atenção nos sintomas, proteger a si mesmo, proteger a família. E um bom dia para todos vocês. Muito obrigada. Tudo bem, gente? Então, muito obrigado. Sua chamada será desconectada.